Olá! Prepare-se para um mergulho super profundo na história da direita política americana. E nas táticas também. A gente vai usar trechos do livro Trumping Democracy, From Reagan to the Alt-Right, editado pelo Chip Burley. Uhum. Esse livro é um conjunto de pesquisas e análises, né, Yes. feitas pela Political Research Associates. Sim. E eles acompanham esses movimentos de direita já faz um tempão, né, décadas. Décadas. Então a gente tem um contexto histórico bem interessante para entender como chegamos até aqui. Sim, bastante contexto. É. Nosso objetivo aqui é a gente tirar uns insights importantes, né? Sim. E conexões, assim, meio surpreendentes desses trechos. Para ter uma noção geral desse tema, né? Que é bem complexo. É bastante. Uma coisa fascinante que o livro fala é que essa direita política americana, como um movimento unificado, só surgiu lá por meados do século XX. Yeah. Antes disso, a gente tinha só uns movimentos mais reacionários, sabe? Você pode explicar um pouquinho dessas origens pra gente? Claro, a gente pode voltar lá pro final do século XIX. Tinha uns movimentos nativistas, sabe? Contra católicos, contra imigrantes. Eles tinham medo que a ordem social fosse subvertida. Entendi. E aí já começa aquela ansiedade, sabe? E a busca por bodes expiatórios, que depois vai virar, tipo, centrão na direita. E essa busca por bodes expiatórios aumenta no século XX, né? Com o anticomunismo. Sim, total. Principalmente entre os evangélicos, fundamentalistas, cristãos, né? Figuras como David A. Nobel. Sim. Ele escreveu livros tipo Comunismo, Hipnotismo e os Beatles, sabe? Alimentando aquele medo da infiltração comunista em tudo quanto é lugar. E esse medo aí, ele vira um tema recorrente, né? Na política de direita. Totalmente. E aí a gente chega num ponto estratégico da história, né? Com o nascimento da nova direita. O livro fala da campanha do Barry Goldwater em 64 como um momento crucial. Sim. Mesmo ele tendo perdido, né? Porque essa nova direita era diferente da antiga. Tem duas diferenças principais. Primeiro, eles abraçaram a ideia de um governo grande, usando o Estado para impor as políticas sociais deles. Entendi. Segundo, eles largaram aquele discurso racista, sabe? Aberto. Eles começaram a usar uma linguagem mais codificada, sabe? Para explorar as ansiedades raciais, mas sem afastar os eleitores moderados. Então eles ficaram mais espertos na comunicação. Mais estratégicos. O livro fala de umas figuras-chave nessa mudança, né? Tipo a Howard Phillips e o Paul Weyrich. Qual que era o papel deles? Eles, tipo, arquitetaram essa nova estratégia. Eles sacaram que, para ganhar poder, a direita tinha que, tipo, construir uma coalizão ampla e apelar para a emoção dos eleitores. Eles eram feras em moldar a narrativa, né? Explorar as ansiedades sociais e pintar a direita como uma defensora dos valores tradicionais. Sim. Contra, tipo, ataque liberal, sabe? E foram muito bons em mobilizar o ressentimento, né? O livro explora como eles enquadraram, tipo, as ansiedades da sociedade, né? Por causa das mudanças nas dinâmicas de poder. Sim. Racial, de gênero e de classe. Como que eles fizeram isso? Eles usavam a retórica populista, sabe? E a produtivista, convencendo as pessoas a votar contra o próprio interesse econômico dela, apelando para os medos e preconceitos dela. É como se eles dissessem, tipo, o sistema tá manipulado contra você. Total. E a culpa é daqueles grupos. Isso, essa é a ideia. Eles eram craques em apontar bodes expiatórios, né? Exatamente. Apontavam para liberais, feministas, pessoas de cor, imigrantes, qualquer um que eles pudessem pintar como uma ameaça ao estilo de vida americano. E essa tática aí leva a gente para a ascensão da direita cristã, né? Que explode nos anos 70. Figuras como Bill Bright e Jerry Falwell foram importantes nesse movimento, né? Sim, o Falwell, principalmente, ele dominava a mídia, né? Para espalhar a mensagem dele. E construir uma base enorme de seguidores. E aí entra o conceito de dominionismo, né? A crença de que os cristãos devem dominar todos os aspectos da sociedade. Isso. O livro fala sobre isso. Sim, fala bastante. Figuras como o Kim LaHaye e o Pat Robertson defenderam abertamente a teocracia cristã, né? Nossa. Eles argumentavam que os AOA foram fundados como uma nação cristã e que os humanistas seculares deviam ser tirados dos cargos públicos. É um ponto crucial para entender a escalada do movimento. É meio assustador isso, né? Eles não queriam só influenciar políticas, né? Eles queriam mudar a natureza da democracia americana. No fundo. Completamente. E esse é o perigo desses movimentos, né? Sim. Eles não querem só ganhar eleições. Não quero. Eles querem transformar a sociedade na imagem e semelhança deles. Exatamente. E essa remodelação aí, digamos assim,
ela se intensifica com as guerras culturais. Sim. Um termo que foi popularizado pelo Patrick Buchanan, né? Uhum. Que enquadrou a agenda da direita como uma luta contra as ameaças liberais e seculares que eles achavam que existiam. Uhum. As guerras culturais, né? Elas foram, e ainda são, um jeito brilhante de enquadrar as coisas. Elas criaram um senso de urgência, sabe? Sim. De ameaça existencial. Convenceram as pessoas de que o modo de vida delas estava sob ataque. Foi tipo um chamado às armas para a direita. E no centro desse enquadramento, a gente tem a teoria da conspiração, o humanismo secular, né? O livro traça as origens dessa teoria lá no começo do século XX, conectando ela com o medo do comunismo. Sim. Como que essa teoria se firmou? Ela virou uma ferramenta, né? Aham. Poderosa para paranoia e para busca por bodes expiatórios. A teoria pinta um quadro de uma elite maligna, sabe? Sim. Trabalhando para destruir os valores tradicionais Uhum. e destruir a América por dentro. É a clássica narrativa de nós contra eles, Uhum. que sempre funcionou muito bem para mobilizar a direita. E a tecnologia teve um papel fundamental nessa mobilização, né? Total. O livro fala de como a direita adotou a tecnologia cedo É. para espalhar mensagem e recrutar seguidores. É fascinante como eles estavam à frente do seu tempo nesse aspecto. Estavam mesmo. Começando com os BBS, Os BBS. Bulletin Board Systems, lá nos anos 80. Ah, Figuras como o Louis Beam usaram a internet para conectar e organizar supremacistas brancos. nossa. Ele criou a Aryan Liberty Net, né? É. Que foi tipo a precursora das comunidades de ódio online que a gente vê hoje. Verdade. E aí, claro, tudo isso abriu caminho para alt-right no século XXI, né? Sim, Com as mídias sociais e tudo mais. com certeza. A internet virou um terreno fértil para ideologias extremistas. Yeah. E a alt-right foi muito boa em usar memes, trolling, essas coisas para se infiltrar nos espaços online, que eram tipo mais convencionais. A gente já cobriu bastante coisa, né? Bastante. Mas o livro também nos leva para um lado bem sombrio, É. com a ascensão do movimento miliciano, Uhum. que surge nos anos 90. Isso. O movimento miliciano era tipo o braço armado do movimento patriota, né? Cheio de sentimento antigovernamental, teorias da conspiração. Se esses grupos se viam como, tipo, se preparando para uma guerra, Nossa. uma insurreição armada contra um governo tirânico. E aí a gente tem o atentado de Oklahoma City, né? Sim. Que é um exemplo trágico do potencial para violência desses movimentos. Foi um alerta para muita gente. Um lembrete de que essas ideologias extremistas podem ter consequências horríveis. Sim. O livro fala de 2 fatores principais, né? Que contribuíram para o crescimento do movimento miliciano, as dificuldades econômicas, né? Por causa da reestruturação global, e a raiva pelos avanços de grupos oprimidos. Sim. Uma combinação explosiva para ressentimento e reação violenta. Totalmente. E a direita soube explorar isso, né? Com certeza. Eles canalizaram esse ressentimento e essa raiva para os bodes expiatórios deles, né? Criando um clima de medo e desconfiança que alimentou os movimentos deles. E como tudo isso se conecta com o Tea Party Aí que tá. e com o fenômeno Trump. É o que a gente vai explorar a seguir. Eu sei. O Tea Party surgiu no final dos anos 2000, capitalizando a ansiedade econômica, o medo do governo, o ressentimento racial, temas que depois foram amplificados pelo Donald Trump. Parece que a gente tá vendo um padrão se repetir aqui, né? O Tea Party foi, tipo, a culminação de décadas de organização da direita. Eles juntaram várias facções da direita, né? Sob a bandeira da raiva populista e do ressentimento. E o Trump pegou essa energia e levou para a Casa Branca. Exatamente. O Trump dominava a arte de explorar essas ansiedades e medos, né? Sim. Que a direita vinha cultivando há anos. Ele, tipo, deu voz aos medos deles, validou os preconceitos deles e prometeu tornar a América grande de novo, restaurando um passado, né? Onde os americanos brancos e cristãos estavam no controle. Sim. Uma mensagem poderosa para quem se sentia deixado para trás. E ele também usou a mídia de forma brilhante, né? Sim, sim. Principalmente as redes sociais, para se conectar com os apoiadores dele. O Trump entendeu o poder das redes sociais como ninguém. Ele usava o Twitter como arma, sabe? Sei. Contornando a mídia tradicional Ah, e falando direto com a base dele. Ele era mestre em criar indignação, sim. gerar manchetes, controlar narrativa.
E o livro fala do populismo de direita, né? Sim. Como o estilo político. É. Como ele define esse conceito. O populismo de direita, como o livro explica, se baseia em demonizar os oponentes, apelar pro nativismo e pro nacionalismo, e prometer restaurar uma era de ouro perdida. Sei. O Trump explorou isso com maestria, Sim. se conectando com quem se sentia ameaçado pelas mudanças Yeah. sociais e econômicas. E o livro não minimiza os perigos dessa retórica, né? Não. Chega a comparar as táticas do Trump com movimentos fascistas históricos. É uma comparação forte. Mas o livro argumenta bem. Ele aponta para o uso da linguagem, né? Sim, Produtivista, os apelos ao nacionalismo branco, sei. a incitação à violência contra os oponentes. Tudo isso aí a gente vê em movimentos fascistas, né? Sim. Ao longo da história. É um paralelo que faz a gente pensar, né? É. Sobre os rumos da política americana. Para onde a gente vai a partir daqui, né? Quais as implicações de tudo isso para o futuro da democracia? Essa é a grande questão, né? É. O que a gente sabe é que as forças que levaram o Trump ao poder, elas não vão sumir assim, de repente. É. As ansiedades, os ressentimentos, as divisões, tudo isso ainda está muito presente. A sociedade americana. É, Então, como a gente lida com isso? pois é. Como a gente impede que a democracia seja corroída? É como a gente protege as normas e as instituições. Não tem resposta fácil, né? Não. Mas acho que o livro dá umas dicas. Primeiro, a gente precisa entender as raízes históricas, né? Desses movimentos. E as táticas. É. A gente precisa conhecer um manual de estratégias deles para se defender. Conhecimento é poder, né? É isso aí. Segundo, a gente precisa combater as narrativas deles. Não dá para ignorar e achar que eles vão sumir. Não dá. A gente tem que desafiar as mentiras deles. Expor a hipocrisia deles. E oferecer uma visão mais esperançosa, mais inclusiva para o futuro. Parece um chamado à ação, né? É, total. A gente tem que defender a democracia. A gente tem que ser vigilante, engajado e se manifestar contra a injustiça. E o preconceito. O livro fala da Frente Unida, né? Sim. Contra a agenda da direita. Que é um ponto importante. A gente precisa construir coalizões com pessoas de várias origens, Sim. com diferentes perspectivas, mas que estejam unidas, né? No compromisso com a democracia. A gente precisa encontrar um terreno comum e trabalhar junto para resistir às forças do autoritarismo Sim. e da divisão. Parece uma tarefa bem difícil, né? Mas é essencial. O futuro da democracia americana depende disso. Depende da nossa vontade de lutar por ela. Cobrimos bastante coisa aqui, né? Bastante coisa. Mas parece que a gente só arranhou a superfície. É verdade. Desse tema tão complexo e desafiador, tem muito mais para desvendar Sim, muito mais. e para entender. Mas espero que esse mergulho, né, tenha dado alguns insights, né? Sim. Sobre a história, as táticas e os perigos da direita americana. Sim. É um tema que exige atenção. E a ação. Essa foi uma discussão bem reveladora. Sim. A gente volta em breve para terminar o nosso mergulho. Isso aí. Antes do intervalo, a gente estava falando do movimento miliciano e da raiva deles com o governo. Mas eles não só protestavam, né? Eles se preparavam para valer para um confronto. Isso é preocupante. E o livro, Trumping Democracy, ele meio que desafia a ideia de que esses grupos são só uma coisa marginal, sabe? Tipo, eles podem ter visões extremas, sim, mas o livro argumenta que as queixas deles, elas têm raízes em ansiedades reais, né? Sociais e econômicas. Perda de emprego, salários baixos, Sei. a sensação de que o sistema está manipulado. É importante a gente entender essa frustração, né? Para combater o extremismo. Essa frustração, ela meio que explode com o Tea Party, né? Isso. No final dos anos 2000. O livro conecta esse movimento com o contexto histórico que a gente já discutiu. Ele argumenta que o Tea Party ele se aproveitou dessas mesmas ansiedades, medos, ressentimentos. O Tea Party foi um negócio fascinante, né? Foi? Era um movimento descentralizado, sabe? Alimentado pela raiva e pela sensação de traição dos dois partidos. Eles achavam que o governo tinha ficado grande demais. Intrometido, desconectado das pessoas comuns. Sim. E essa mensagem, ela ressoou com muita gente. E eles usaram as redes sociais muito bem, né? Sim, muito bem. Para espalhar a mensagem e mobilizar os apoiadores. As mídias sociais foram
divisor de águas por Tea Party. Eles conseguiram contornar a mídia tradicional, né? E falar direto com quem se sentia ignorado, marginalizado. Sim. Isso aumentou o alcance deles, né? E influência. E aí, claro, a gente tem a ascensão do Donald Trump, né? O livro argumenta que ele conseguiu explorar essas mesmas ansiedades e ressentimentos que a gente via discutindo, né? Sim. Que vinham se acumulando há décadas. Isso. E ele amplificou tudo isso com o estilo dele, né? De retórica populista. O Trump, ele sabia canalizar a raiva e a frustração, né? Que fervilhavam na direita. Ele deu voz aos medos deles, falei dos preconceitos. Prometeu tornar a América grande de novo, restaurando aquele passado idealizado, né? Sim. Onde os americanos brancos e cristãos mandavam. Uma mensagem poderosa para quem se sentia deixado para trás. E ele usou a mídia muito bem também, né? Sim. Principalmente as redes sociais, para criar uma conexão direta com os apoiadores. O Trump, ele entendeu o poder das mídias sociais como ninguém antes dele. Ele usava o Twitter como arma, sabe? Sei. Contornando a mídia tradicional, falando direto com uma base. Ele sabia criar indignação, gerar manchetes, controlar a narrativa. E o livro Trumping Democracy, como ele define o populismo de direita. O populismo de direita, ele se baseia em demonizar os oponentes. Pelo pronativismo, pronacionalismo. E prometer voltar para uma era de ouro. Sim. Uma era que nunca existiu de verdade, né? Mas o Trump explorou isso com maestria. Ele se conectou com as pessoas que se sentiam ameaçadas pelas mudanças sociais e econômicas. E o livro, ele não ameniza os perigos dessa retórica, né? Não. Ele chega a comparar as táticas do Trump com movimentos fascistas históricos. É uma comparação bem séria. É forte. Mas o livro argumenta bem. Sim. Ele aponta para a linguagem que o Trump usa, né? A linguagem produtivista. Os apelos ao nacionalismo branco, a incitação à violência contra os oponentes. Tudo isso a gente vê em movimentos fascistas, né? Sim. Ao longo da história. É um paralelo que faz a gente pensar, né? Nos rumos da política americana. Diante desse cenário, né? Tão preocupante. Como que a gente protege a democracia? Pois é. O que o livro ensina para a gente combater esses movimentos? O livro dá algumas dicas. Primeiro, a gente precisa entender a história deles e as táticas. A gente precisa conhecer o manual de estratégias deles, né? Sim. Para saber se defender. Conhecimento é poder, né? Mas o que mais a gente pode fazer? A gente precisa combater as narrativas. Não dá para ignorar, né? Achar que eles vão sumir. A gente tem que desmascarar as mentiras, expor a hipocrisia e apresentar uma visão mais positiva. Para o futuro, uma visão mais inclusiva. É como lutar fogo com fogo, né? Mas com uma mensagem de esperança e não de medo. Exatamente. De união, né? E não de divisão. O livro sugere uma frente unida, né? Contra a agenda da direita. A gente precisa unir as pessoas de várias origens, com diferentes perspectivas, mas todas comprometidas com a democracia. A união faz a força, mas como unir tanta gente diferente? A gente precisa encontrar um terreno comum, né? E trabalhar junto para resistir ao autoritarismo, à divisão. A gente precisa se organizar, criar mensagens eficazes e usar as ferramentas da persuasão para alcançar quem está, vulnerável à propaganda da direita. Entendi. E defender a democracia? Né? Sim, sempre. Defender as normas, as instituições. Não dá para relaxar, a gente tem que ser vigilante, denunciar a injustiça e responsabilizar quem está no poder. É verdade. Nossa, quanta informação. Mas a gente ainda tem muito que explorar sobre a direita americana. A gente volta daqui a pouco para a última parte do nosso mergulho. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho na direita política americana. A gente explorou a história, as táticas, os sucessos, os perigos. Ufa, quanta coisa. A gente viajou bastante, né? Das raízes reacionárias lá do século XIX até o trumpismo no século XXI. E no caminho, a gente viu como esse movimento evoluiu, se adaptou e ficou cada vez mais esperto, né? Mais sofisticado. Essa busca por poder é impressionante. O que me impressiona é como eles conseguem moldar as questões, sabe? Controlar a narrativa. Eles sabem exatamente o que fazer para mobilizar os apoiadores. Eles são mestres em enquadramento. Eles pegam questões complexas, tipo
economia, raça, cultura, e transformam em narrativas simples, emocionais, que mexem com os medos e as ansiedades das pessoas. Foi dele das guerras culturais, né? Yes. Que coloca os valores tradicionais contra um suposto ataque liberal. É um ataque. É um enquadramento poderoso, mesmo que seja baseado numa visão distorcida da realidade, muitas vezes. Muitas vezes, você acha que essa simplificação é de propósito, com certeza. Eles criam um clima de nós contra eles, sabe? Sim. Uma batalha pela alma da América, onde o compromisso é visto com fraqueza. E qualquer tentativa de diálogo é traição. Essa polarização, ela beneficia eles, porque impede o debate e fortalece a base. E eles usam o medo e a raiva muito bem, né? Para motivar essa base. Seja o medo dos comunistas, dos imigrantes, dos globalistas. Sempre tem um inimigo. Eles sempre acham bode expiatório para unir as pessoas. O medo é um motivador poderoso. E a direita sabe usar isso. Sabe usar. Eles convencem as pessoas de que o modo de vida delas está sob ataque, que os valores delas estão sendo corroídos, que elas precisam lutar contra o mal. É uma tática que funciona em qualquer lugar, em qualquer época. E essa disseminação do medo, ela tem consequências reais, né? Sim, tem. Ela cria um clima de desconfiança, de divisão, de hostilidade. Sim. Dificulta a conversa Dificulta. racional sobre as questões importantes. E pior, né? Facilita a justificativa da violência. Contra quem eles veem como inimigo? A gente viu isso várias vezes na história, né? Olha. Da era McCarthy até o movimento miliciano, o ataque ao Capitólio. A retórica do medo, ela pode ser muito perigosa. Diante disso tudo, como a gente combate essas narrativas? Como a gente protege a democracia? É a pergunta de $1 milhão, né? O livro oferece alguma solução. Ele dá umas pistas. A gente precisa ser mais eficaz em comunicar os nossos valores, né? Sim. Nossa visão de mundo. A gente tem que oferecer uma alternativa mais esperançosa, mais inclusiva, do que essa retórica da direita. Então, lutar no campo das ideias, né? Mas como mensagem positiva. De esperança. De união. E a gente também precisa se organizar melhor, né? Sim, com certeza. Construir colisões. Criar mensagens eficazes. Usar as ferramentas da persuasão. Para alcançar quem é mais vulnerável a essa propaganda da direita. É isso aí. E defender as instituições, né? Sim, sempre. As normas democráticas. Não podemos baixar a guarda. A gente tem que ser vigilante, denunciar injustiça, responsabilizar quem está no poder. A democracia exige participação, né? Engajamento. Constante. Esse mergulho foi preocupante, né? Mas também inspirador. Ele nos lembrou que a democracia é frágil, mas também que ela é resiliente. É verdade. E que a gente precisa cuidar dela. Todos nós. A gente tem que defender os valores democráticos. Isso aí. Obrigado por se juntar a nós nesse mergulho, né? É isso aí. Na direita política americana. Esperamos que ele tenha dado o que pensar. E inspirado vocês a continuar explorando esse tema. É um tema importante. Entender o passado é essencial para a gente navegar no presente. Né? Com certeza. E moldar o futuro. É isso aí. Até a próxima. Continue mergulhando fundo. É isso aí. E mantenha a curiosidade.